Nós estamos terminando, quase terminando, são quase 11 horas. Falta 1 hora para completarmos as nossas 40 horas de jejum e oração. Tem sido muito bom. Aquele que busca, encontra. Se nós queremos mais de Deus, nós precisamos buscá-lo. Essa é a orientação. Quanto mais a gente buscar, mais nós vamos ter do Senhor. Qual que é a medida que você quer do Senhor? O nosso alvo para essa igreja, para a sua vida, para que você desfrute da plenitude do Senhor, é o transbordar de Deus, essa seja a medida. Então nós temos que buscar, por isso nós estamos jejuando 40 horas, desde sexta-feira à noite, às 8 horas, quando nós iniciamos, e vamos encerrar daqui a pouco. Tem gente, falei que vamos encerrar daqui a pouco, já deu risadinha, já deu sorrisinho. Por isso que a gente tem essa mesa bonita. Hoje a igreja está diferente, está bonita, nós vamos ter um almoço aqui, a igreja está cheirosa. Nós estamos finalizando esse tempo de jejum, quase para terminar. Mas antes desse alimento, vamos nos alimentar um pouco mais de Deus. Ainda há tempo para a gente se alimentar. E nessa manhã especificamente a gente estava orando por necessidades, por causas impossíveis. Causas impossíveis são aquelas que talvez vem arrastando a sua vida, vem te perturbando e não muda. Não muda porque não depende de você. Depende talvez de uma outra pessoa, dependa talvez de um governo, mas não depende de você, não tem nada que você possa fazer mais. Mas a gente estava orando por essas questões, inclusive essas causas impossíveis, porque a gente tem exemplos na Bíblia de causas impossíveis onde Deus mudou. Onde Deus mudou. E eu quero compartilhar algo nessa manhã que é uma chave para a gente acessar mais o reino de Deus, para a gente desfrutar mais de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes eu estou aqui estou falando de um Deus impossível, mas talvez você não acredite tanto naquilo que eu estou falando. Então o que eu quero compartilhar um pouco com vocês essa manhã é sobre fé. Às vezes a gente tem a ideia de que a fé, ela é um pacote que vem, quando a gente aceita ao Senhor, a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente recebe o Espírito Santo em nós. E aí já vem um pacote, já vem a fé, já vem a sabedoria, e eu estou pronto para caminhar. Não é assim. Ou às vezes a gente acha que a fé é Deus que coloca em nosso coração. Também não é assim. Deus nos ajuda na nossa fé. Mas a responsabilidade não é dele, é minha, é sua. Ele não vai crer por você. Quem tem que crer é você, não é ele. As bênçãos dele já estão liberadas. Aquilo que ele quer fazer na sua vida já está. Não é tão simples assim que vai acontecer só porque ele deseja, ele quer. Embora Deus tenha a soberania dele, e se ele quiser fazer, ele vai fazer, mas via de regra, a Bíblia nos ensina isso, que demônios impediram bênçãos já liberadas de Deus sobre as pessoas na terra. Então existe uma ação nossa para com Deus, assim como tem dele para conosco. A Bíblia nos ensina que é impossível
agradar a Deus sem fé. É impossível. Então, às vezes, a gente acha que a gente está bem com Deus. Muitas vezes a gente acha que nós estamos fazendo a coisa certa. Mas se você quer agradar a Deus, um dos caminhos é você ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? Porque tudo que Deus faz está baseado na fé. Ou você acredita ou não. Não tem como construir nada além se você não tiver fé. Não tem nada que o Senhor possa fazer. Agora, se você tem fé, você pode fazer muitas coisas. Ele mesmo fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, sai daqui, vai para lá, e isso vai acontecer. É o poder que a fé traz para nós. A fé é um caminho, é uma ferramenta, é onde vai conectar aquilo que a gente precisa com aquilo que Deus quer fazer. Mas se você não tiver, não vai ser difícil acontecer. Ou se você tiver pouquinho, vai ser pouquinho que nós vamos receber. É impossível agradar a Deus sem fé. É como se vocês ouvissem alguma coisa ao meu respeito negativo. Vocês ouviram que eu falei mal de um de vocês. Eu falei mal do Marquinhos. Vocês ouviram, o Neto ouviu que eu falei mal do Marquinhos. E aí o Neto fica magoado e fica com o pé atrás comigo. Fala, como? Como que ele, sendo pastor, fica falando mal do Marquinhos? E aí o Neto, ele tem a hombridade, a coragem de não deixar isso perturbar ele, e ele vem falar comigo. E fala, olha, eu ouvi dizer que você falou isso do Marquinhos. E aí eu chego para o Neto e falo assim, Neto, isso não é verdade, não foi assim que aconteceu. Foi desse jeito. Se o Neto não acreditar no que eu falei, o nosso relacionamento ele está rompido. Ele sempre vai andar desconfiando de mim. Ele sempre vai andar com o pé atrás. Ele nunca vai ser 100% no relacionamento comigo. Porque ele não está confiando, ele não está crendo. Assim somos nós com Deus. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou a gente crê naquilo que Ele acredita, ou a gente não vai agradar a Ele. E muitas vezes nós não cremos que Deus pode. Nós não cremos. Eu quero compartilhar uma história real para a gente se ver nessa história e a gente se enxergar quanto de fé a gente tem e entender que a fé não é responsabilidade de Deus, é nossa de construir isso. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. Então Jesus chega num lugar, vê que está uma confusãozinha ali entre os escribas e os discípulos dele. E imediatamente toda a multidão, vendo Jesus, ficou grandemente surpreendida, porque Jesus apareceu ali e correndo para ele, os saudaram. E ele perguntou aos escribas, o que interrogas com eles? Ou seja, qual que é o problema? O que está acontecendo aqui entre vocês? E
Um da multidão, respondendo, disse: um da multidão se intrometeu na conversa. Ele não era nem dos escribas e nem era discípulo, mas ele estava focado em Jesus. E ele se intromete na conversa. Por quê? Porque o foco dele era Jesus. Era Jesus. E nós vamos ver por quê. E ele pergunta: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Traz ele para mim. Traz o menino para mim. E eles trouxeram até ele. E vendo o espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se, espumando. E perguntou ao seu pai: há quanto tempo isto veio a ele? Entenda o que está acontecendo aqui. O menino está sendo endemoniado ali. Imagina uma pessoa aqui sendo Caim, sendo endemoniado. E Jesus está aqui conversando com o pai. Desde quando acontece isso? Eu imagino que se cair aqui um demônio, ninguém vai ficar esperando eu ver a conversa com o pai do menino. Já vai vazar, correr aqui de susto. Mas era isso que estava acontecendo. Ele estava possesso, menino. E Jesus pergunta para o pai. Versículo 21. Há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: isso acontece desde criança. Imagina o sofrimento que está acontecendo ali naquele pai. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Os demônios tentavam matar o menino, jogando ele no fogo, tentando afogá-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. E quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele, e ele estava como um morto. De modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. É uma história real que a gente pode se encaixar nela. É um sofrimento de um pai com um filho que desde pequeno passava por essas situações. Imagina ter um filho perturbado por anos. E ele deve ter tentado solucionar isso de várias formas. Deve ter procurado um médico. Deve ter procurado um terapeuta. Ele deve ter feito tudo o que na época lhe podia fazer para ajudar aquele filho.
mas nada o livrava. Somente uma intervenção divina, somente um milagre. E ele ouve falar de Jesus, e ele tenta levar ele para Jesus. E olha só, quando a gente tem um foco em Jesus e não no problema, já é um grande caminho que a gente está percorrendo. Porque Jesus, ele desce ali do monte, ele vê uma confusão, e aí ele vê os escribas discutindo com os discípulos de Jesus. Provavelmente discutiam por causa do menino, provavelmente, não sei, porque os discípulos não conseguiram expulsar, e houve uma discussão ali religiosa. Talvez a sua vida seja assim, discutindo religiosidade, mas não usando do poder de Deus sobre a sua vida. Não é para você ficar discutindo religião, é para você viver a religião. É diferente. E Jesus, quando ele chega, ele fala: o que está acontecendo? E o pai, ele está focado, ele nem tenta explicar, ele já chega e fala: Senhor, eu estou com um problema aqui em casa, dá para o senhor resolver? Ele se intromete. Ele se intromete numa conversa de Jesus com os discípulos e os escribas. E quando a gente busca a Deus, Ele nos ouve. Jesus ouviu aquele pai. Ele falou: o que está acontecendo? E o pai explicou. E aí o pai falou assim, e tem um detalhe, Jesus: os seus discípulos que andam com você, que aprendem de você, que vê todos os milagres, eles não conseguiram fazer nada. Será que o senhor consegue? E quando ele fala isso, Jesus primeiro ele chega e fala o seguinte: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Em outras palavras, ele fala: traz para mim o menino. Em outras palavras, ele estava falando assim: por que vocês não resolveram isso? Geração sem fé. Entenda uma coisa: se a fé fosse responsabilidade de Deus, Jesus ia cobrar os discípulos de não ter fé. Jesus estava cobrando algo dele, como ele está cobrando de nós hoje, porque a nossa responsabilidade é ter fé, não é de Deus, é sua. É sua. Quando vier um problema, quando vier uma situação sobre a sua vida, você tem que ativar a sua fé. Ativar a sua fé. E Jesus, ele dá essa dura para os discípulos: olha, era esperado vocês já terem uma fé suficiente para resolver esse problema. Por que vocês não têm? Já que vocês não têm, traga o menino. E aí o pai do menino chega e fala: será que o senhor pode fazer alguma coisa? E aí Jesus diz, Jesus ele responde com uma outra pergunta. O pai fala assim: você quer? Você pode fazer alguma coisa? E aí Jesus fala: se você crê, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Entenda algo. Jesus, ele estava vendo o filho endemoniado. Jesus não queria curar o menino? Não queria libertar o menino? Ou Jesus ia deixar quieto: ó, isso não é problema meu. Todo mundo que passava por Jesus com uma necessidade era suprido por ele. Jesus ia fazer isso.
Só que Jesus, ele traz a responsabilidade para o Pai. Ele fala assim: você crê que eu posso fazer isso? Você crê? Porque se você não crê, eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada. Então a fé, ela é uma ação extremamente importante para a gente se conectar no mundo espiritual e termos vitórias em algumas situações da nossa vida. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não é de brincadeira. Jesus, ele não estava ali para perder tempo, para brincar, para a pessoa chegar e falar, ficar testando. Se eu pode fazer uma oração aí e ver se ele melhora? Não é assim. Eu lembro de uma vez que a gente participava de uns encontros com Deus, era um final de semana intenso, mais ou menos como a gente passou aqui no jejum de 40 horas, mas era mais intenso ainda. E tinha uma senhora que ela sempre pedia oração. Ela chegava com o pastor e pedia uma oração. Ele falava: olha, eu estou com esse problema, você pode me ajudar e tal, minha dor de cabeça não passa. E toda hora ela buscava um pastor para orar. Todos os pastores já tinham orado. Aí eu estava lá uma noite e ela chegou e falou assim, aí ela veio em mim, falou: você pode orar? Aí eu falei assim: mas a senhora já pediu oração para todo mundo, nada aconteceu? Então não é a minha oração, mas é a fé dela de ser curada. Eu falei assim: eu só vou orar se a senhora crê que a senhora vai ser curada, senão eu não vou orar. E ela falou assim: eu creio. E aí eu orei por ela. E aí eu falei assim: a senhora melhorou? Ela falou assim: não, eu piorei. Então, é até engraçado a situação, mas a gente vê que ela era um pouquinho perturbada. Mas você entende o que é a fé? O homem chegou ali para Jesus e falou assim: você pode, Jesus? Aí Jesus falou assim: você crê que eu posso? Jesus, ele transfere a responsabilidade. Às vezes nós não temos recebido aquilo que temos orado. Por quê? Está faltando crer, está faltando fé. Porque talvez o Espírito Santo esteja querendo falar para você: você crê que eu posso fazer isso? Porque tem situações que é muito difícil. Imagina só, se coloca no lugar aqui, é você aqui, sou eu. O pai estava já desesperado, já estava sem esperança com o filho. E aí ele chega para os discípulos de Jesus. E os discípulos não conseguem libertar o menino. Então, a pessoa começa a ter dúvidas por causa das experiências que ela está tendo, que ela teve ao longo da vida, que você teve ao longo da sua vida. E aí faz você falar: será? Será que é possível? Será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que não era coisa lá do Antigo Testamento? Será que não era coisa lá na época de Jesus, depois que Jesus morreu, aí tudo mudou? Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele está conosco através do Espírito Santo. E ele falou que você vai fazer coisas maiores do que ele fez. Você crê nisso? Às vezes você ouve palavra de Deus, mas você não crê. Você crê parcialmente. Você fala: é Deus, eu sei que é Deus, mas na hora você não coloca a sua fé. E esse homem, ele responde, fala: eu creio. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele completa assim: ajude a minha incredulidade. Aquele homem falou: eu creio. Mas vocês acham que ele estava cheio de fé? Ele tinha um pouquinho de fé ali.
Já melhor do que a pergunta quando ele fez: será que o senhor pode? Quando Jesus falou: você crê? Ele falou: eu creio. Mas ele ainda não estava 100% cheio de fé. Não pense que você vai sair daqui 100% com fé, já para andar sobre as águas. Talvez não. Mas se você decidir crer hoje, e você falar para o Senhor: me ajuda na minha incredulidade, a sua parte com a parte de Deus caminhando junto, você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas. Quando Pedro estava andando sobre as águas, Jesus ele afunda. Jesus ele vira para Pedro e fala assim: por que você teve medo? Por que você teve medo? Homem de pequena fé. Em outras palavras, Jesus estava falando: você estava andando no sobrenatural. Por quê? Porque você fez isso, era para continuar. Dependia de você. Pedro ele chegou e falou: se for você mesmo, Jesus, faz eu andar até aí. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro vai na fé, mas num determinado momento ele duvida. Quando a gente duvida de algo, a nossa fé foi embora. E aí a gente deixa de andar sobre as águas. A gente deixa de andar acima dos problemas. A gente deixa de vencer o problema que a gente tem. É nossa responsabilidade. Uma vez os discípulos, alguns homens, trouxeram um paralítico numa cama para Jesus, para ele ser curado. E o que Jesus fala? O texto fala assim que Jesus, quando viu a fé daquelas pessoas, ele disse para o paralítico: seja curado. Por que Jesus curou o paralítico? Porque ele teve compaixão do paralítico, simplesmente? Não. Ele curou porque ele viu a fé daqueles que estavam depositando aos pés dele a solução. E a fé deles, a ação deles, a responsabilidade deles, gerou a cura, o resultado para a vida deles. Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas talvez nem isso você crê. Você fala: não, para mim não, eu sou um coitadinho, para mim as coisas não funcionam, não dá certo, eu estou numa cidade errada, eu sou isso, eu nasci num lar assim. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus ele espera uma resposta nossa. Ele não vai fazer tudo por nós. Ele não vai fazer. Quando Moisés estava para escapar, para ser liberto do povo do Egito, foi Deus que abriu o mar para eles escaparem? Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Moisés ele chegou e falou para Deus: Deus, o que eu faço? Não tem saída agora. Aí Deus falou assim: Moisés, você está aí com o cajado, põe o cajado na água e você vai ver. Faz você. Ele põe o cajado, o mar se abre, eles escapam. Tem coisas que a gente tem que aplicar nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí aquele homem creu. E ele pediu ajuda da sua incredulidade. E Jesus, ele vai e ele cura aquele menino. E aí eu imagino que aquela situação deve ter mudado completamente, né? Deve ter
silenciado os escribas, que deviam estar numa discussão com os discípulos, talvez porque não tinha sido curado. E olha a autoridade de Jesus, de chegar e expulsar um demônio, de libertar um demônio, de curar um paralítico, de dar visão a um cego, de andar sobre as águas, de ter uma palavra de revelação quando encontra a mulher no poço, falando todinha a vida dela como era. Esse poder estava em Jesus. Esse poder está disponível para você, para mim. E aí Jesus ele mostra um segredo, para os seus discípulos. Depois que passa tudo isso, ele senta com os seus discípulos. Ele senta ali com os seus discípulos e os discípulos vai questionar eles e falar: Senhor, a gente não entende. Nós fizemos tudo o que o Senhor faz, da maneira como o Senhor faz, por que a gente não conseguiu expulsá-lo? E Jesus fala: é porque existem situações que é somente com oração e jejum. Então a gente percebe, e você precisa colocar sua fé nisso, que o jejum, ele é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual. O jejum, ele nos reveste de autoridade. Por quê? Porque a gente vence a nossa carne, a nossa vontade de comer, a gente se sacrifica por amor a alguém que nos amou, que foi capaz de dar o seu próprio filho. E aí a gente mostra para o mundo espiritual quem é o nosso verdadeiro alimento, como Jesus mostrou para Satanás, quando ele foi tentado. E falou: transforma essa pedra em pão. E Jesus falou: eu até posso fazer isso, mas eu quero te falar algo muito maior. Não é só de pão que viverá o homem, não. Se você está vivendo só de pão, só da sua natureza pecaminosa, você não está agradando a Deus. E Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que Deus tem falado através da palavra dele para você, esse é o alimento. Isso que nós estamos falando aqui é o alimento. Eu estou saciado espiritualmente do pão. Isso me reveste de autoridade. Eu não preciso dessa carne com batata, com molhinho maravilhoso, saboroso, um arrozinho, um feijão, uma saladinha. Eu desprezo isso pelo alimento espiritual. Isso é o jejum. Nós saímos fortalecidos. Vocês devem estar fortalecidos nessa hora. A gente acessa o mundo espiritual e muitas vezes a gente não vê, mas o que é a fé? Como a Bíblia explica a fé? A fé é a certeza daquilo que você está esperando e a prova daquilo que você não está vendo. Vocês não estão vendo muitas coisas, eu não estou vendo muitas coisas, mas aconteceu coisas poderosas que nós vamos estar vendo. O Senhor derramou, o Senhor está fazendo esse tempo de jejum em nós. O jejum é uma ferramenta poderosa. Por isso que aquele demônio só foi expulso por conta disso, porque Jesus ele estava em jejum, em oração. Ele tinha autoridade. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Se você é justo, se você foi resgatado pelo Senhor, a sua vida não faz sentido nenhum
você não está vivendo se não for pela fé. O justo, ele vai viver pela fé. É a fé que traz vida para ele. Entenda isso. E eu concluo lendo a palavra do Senhor, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual que é a certeza dessa vitória? A fé, a fé. Há muitos versículos bíblicos que alertam sobre a fé. Use o escudo da fé, porque a fé é que nos protege. Existem muitas pessoas hoje, fora da igreja, enganadas, iludidas, que estão agradando a Deus. E por que elas estão nessa situação? Porque a fé se esfriou. A dúvida alcançou o coração delas, dessas pessoas. E quando a gente começa a ter dúvida, será que precisa isso? Esse negócio de Espírito Santo, vem Espírito Santo, me incendeia, me queima, será que é verdade? Quando você duvida, você vai esfriando a sua fé. E a única coisa que vai fazer você vencer este mundo, porque esse mundo, ele está cada vez mais violento contra o reino de Deus. E a única coisa que vai fazer você permanecer firme, de pé e vencendo é a sua fé. E isso é responsabilidade sua, não é de Deus. Você tem que crer. Você tem que crer. É uma decisão. É uma decisão. Eu vou pedir para você ficar de pé, fechar seus olhos e responder ao Senhor. O Senhor falou com você através da palavra dele. Agora, como em tudo na relação com Deus, é uma troca. Ele espera que você também fale com ele. Então, esse é o momento de você falar com ele. Dizer: Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu não creio em nada. Ou me ajuda, Pai, porque eu estou com dificuldade de crer nessas coisas. Uma coisa eu te falo: se você for sincero com Deus e você o desejar, Ele vai te alcançar e Ele vai atender a sua oração. Responda ao Senhor. Responda ao Senhor mediante a palavra que Ele ministrou no seu coração nessa manhã. Eu vou te dar um tempinho para você responder ao Senhor. Senhor, gere fé em nossos corações. Nós cremos no Senhor. Mas muitas vezes o medo, a dúvida, as experiências ruins da nossa vida faz esfriar, perder a nossa fé em Ti e não crer na Sua palavra. O Senhor é fiel na Sua palavra. O que o Senhor fala se cumpre. Nós estamos guardados na Sua palavra, seguro na Sua palavra. Ajuda-nos a crescer, caminhar em fé, Senhor. Que possamos sair daqui já decididos
a andar em fé, a crer, 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 não deixar dúvidas, usar o escudo da fé para se proteger daquilo que ouvimos nesse mundo, a nos proteger das setas malignas, usando o escudo da fé para nos proteger. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nossas decisões, que possamos andar em fé, crendo no que o Senhor diz, crendo no que o Senhor ensina. Nós queremos cada vez mais nos aproximar do Senhor, experimentar do Senhor, Pai. Ter momentos como esse que tivemos e estamos tendo, de nos fortalecer espiritualmente, através do jejum, através da oração, através da adoração ao Senhor, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero dar uma oportunidade a você que talvez colocou nesse tempo de jejum coisas diante do Senhor, mas não tinha entendimento da responsabilidade que você tem quando ora, de crer, de confiar, de ter fé. Eu te convido a você colocar essas questões diante do Senhor, mas agora, sem dúvida, com fé. Essa manhã é uma manhã da manifestação do poder de Deus sobre nós. Não perca a chance de ativar a bênção do Senhor sobre a sua vida, pela sua fé. Então ore talvez de maneira diferente, com consciência, com revelação. Eu vou te dar um tempo para você fazer isso. Antes de encerrarmos, eu gostaria de dar uma oportunidade, se você tem algum testemunho para compartilhar nesse tempo que a gente passou aqui de jejum e oração. Se você quer compartilhar algo de como foi para você, que o Senhor falou ao seu coração, se você já recebeu algo do Senhor, eu quero dar essa oportunidade antes de a gente encerrar. Deus fez alguma coisa na sua vida, no seu coração. Como foi essa experiência? Eu quero ser edificado por alguém. O testemunho, ele tem... Pode brincar, pai. O testemunho, ele tem um poder incrível. Não deixe de testemunhar. Não fique com vergonha. Testemunhe o que Deus fez. Isso edifica o outro. É importante isso. Ontem eu já falei um pouquinho do agir de Deus na minha família, através do Vitor, e agora eu percebi com a palavra do Alexandre como que eu via o jejum de uma forma, né? Para mim, a gente não precisava de fazer o jejum porque o sacrifício já foi feito, né? Jesus morreu na cruz e ele já se sacrificou. Para que eu vou me sacrificar? O sacrifício já estava ali, eu não precisaria de me sacrificar. Mas veio uma revelação no meu coração de que o jejum não é para eu me sacrificar para pedir algo, mas é para eu mostrar. É para eu mostrar a Deus a força que Ele pode me dar de vencer a minha carne. É muito além de... Vai muito além de eu estou fazendo isso porque eu quero isso. Né? É o além disso e veio essa transformação, é o que o Alexandre falou, me deu autoridade
me deu autoridade para orar pela minha família, me encheu de autoridade para guardar os meus filhos, me encheu de autoridade para levantar o meu marido no lugar onde ele tem que estar. Então é uma autoridade que a gente tem diante do mundo espiritual que veio em mim, sabe? É uma força, a palavra é autoridade. Coisa que às vezes a gente fica com receio de fazer. Esse jejum me deu a autoridade de revestir a minha casa, de guardar os meus no poder mesmo de Jesus. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu creio que Jesus vai fazer muito mais. Eu creio que Ele tem muito mais para fazer. Mas eu saber que eu posso e passar isso para os meus filhos com essa autoridade que não vem de mim, mas que vem do Senhor, de que a gente pode vencer as nossas vontades, para mim realmente não tem preço, não tem preço. Amém. Alguém que teve coragem de contar outro testemunho? Eu quero saber quem orou para acabar a pilha da bateria que eu vou jogar na cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de jejum. Senhor, obrigado por esse tempo precioso de consagração. Nós queremos o Senhor, queremos andar com o Senhor, queremos ouvir o Senhor, não vozes estranhas, mas ouvir o Senhor, ser guiados pelo seu Santo Espírito. Por isso estamos aqui, ó Pai, dedicando, consagrando ao Senhor esse final de semana em jejum, em oração, para que o Senhor destrua toda a obra maligna sobre nossa igreja, sobre nossas casas, sobre essa cidade, sobre esse país, sobre o nosso país. Obras malignas são desfeitas porque nós buscamos o Senhor, nós oramos ao Senhor e nós cremos que o Senhor ouviu as nossas orações e o que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas. Amém. Nós veremos os frutos de buscar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor. Nós queremos andar no sobrenatural do Senhor, porque o Senhor é sobrenatural e nós queremos ir onde o Senhor está, experimentar do Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai, esse vinho novo. Estamos preparando o odre, Pai, para que o Senhor derrame o vinho novo, para que possamos suportar, Pai, essa obra nova, esse algo novo que nós desejamos para a nossa vida espiritual. Obrigado, Pai, por cada pessoa que pôde participar, pôde buscar o Senhor. Que a graça do Senhor venha sobre nós. As bênçãos do Senhor venham sobre nós, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo que nós passamos, vivenciamos com o Senhor nesse tempo. E agora nós concluímos diante do Senhor, Pai, esse tempo de jejum, completando daqui a alguns minutos as 40 horas que nós dedicamos, oferecemos ao Senhor. Te agradecemos por esses alimentos que vamos comer. Pedimos a sua bênção sobre eles, para que possamos comer. E nós podemos dizer, Pai, que o alimento que vem do Senhor é muito melhor e maior do que eles. Que o Senhor nos abençoe nesse novo tempo, nessa nova jornada, após termos tanta revelação e contato com o Senhor. Que possamos, com a sua ajuda, viver o novo,
a agradar ao Senhor, a andar em fé. Amém.